Hoje faz uma semana que a reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente Michel Temer e ela começa a valer daqui a 4 meses. A partir de hoje, a nossa comentarista de economia, Janine Alves, vai explicar os principais pontos dessa polêmica reforma para que você possa entender melhor as mudanças. E hoje nós vamos tratar de um ponto que é realmente polêmico, o trabalho intermitente. É aquele trabalho que já existe na prática, que são as pessoas que trabalham de forma temporária, né? E que se a gente observar para quem está no mercado e trabalha dessa maneira, hoje trabalha na informalidade, não recebe fundo de garantia, 13º, nem férias proporcionais. E o trabalho intermitente, a lei, ela visa exatamente fazer jus a essas pessoas para que elas também passem a usufruir dos direitos legais da CLT. Por exemplo, a questão do contrato de trabalho, ele vai ter que ser por escrito, ele termina com a insegurança jurídica, principalmente para a empresa, no sentido de poder contratar de maneira temporária e esporádica os seus trabalhadores. A remuneração vai ser por hora de serviço, e isso é um problema, porque já se destacou como problema em países desenvolvidos que usaram o trabalho intermitente, por exemplo, que isso pode baixar muito o salário do trabalhador. Então, a gente tem que olhar para esse item, né, e a adaptação, e principalmente o fortalecimento do papel dos sindicatos no controle desse pagamento por hora. E o pagamento imediato depois da prestação de serviço, que é o que já acontece, por exemplo, com garçons ou que trabalham em eventos. Esse é um caso clássico, né? Enfim, e por outro lado, nós temos as pessoas, o grande temor que a lei, ela surja no sentido de atrapalhar aqueles que já possuem um trabalho e que possam sofrer uma mudança de contrato, ou seja, pessoas que têm a carteira assinada hoje e que o empregador decida simplesmente contratar por tempo intermitente e baixar, inclusive, o salário. A contribuição previdenciária e o FGTS vão ser recolhidos pelo empregador, ou seja, um direito que não havia para essas pessoas que já trabalham no mercado e que passam a acontecer. O trabalhador vai pagar multa, esse aqui é um ponto muito polêmico, pois o trabalhador vai pagar multa se não comparecer ao trabalho previamente combinado, ou seja, ele não apareceu, ele vai pagar 50% do valor que ele teria a receber se tivesse aparecido. É a mesma coisa se o empregador chama o trabalhador e o trabalho não acontece. Cabe ao empregador também o pagamento, só que isso transfere um risco ao empregado que tem que ser realmente tratado nos acordos coletivos, através dos sindicatos e na regulamentação especificamente de cada profissão. E o trabalhador pode prestar serviços a outros contratantes, ele pode ter outros segmentos de atuação. A gente sabe que hoje os garçons funcionam dessa maneira, é uma forma de contrato previsível para shopping center, trabalhos sazonais, onde aumenta muito a frequência. Por exemplo, hotelaria também, onde o movimento no final de semana é muito maior do que durante a semana. Só que esse tipo de contrato ele tem que ser olhado com muita cautela para que o trabalhador não venha ou não corra risco de perder os direitos ou de ter o seu salário rebaixado. Nesse sentido, ele traz a flexibilidade, mas pode também trazer um prejuízo se os sindicatos não forem atuantes e o trabalhador não tiver um bom contrato antecipado.